Bom, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Bruno Bioni, diretor fundador do Data Privacy Brasil, que está organizando esse Cine Debate. Então, o formato ele é um pouquinho diferente. A gente vai primeiro exibir um mini documentário que a gente produziu dentro de um projeto da Associação de Pesquisa, que vem de uma longa parceria, inclusive, com as defensorias especificamente do Rio de Janeiro e de São Paulo, e também todo o enquadramento, um enredo voltado para uma perspectiva de justiça de dados, né? Então, essa intersecção entre proteção de dados pessoais e justiça social. Então, a ideia é que a gente possa exibir um mini documentário agora, a gente assiste junto, e aí depois a gente segue para uma rodada de debates entre os painelistas e as painelistas aqui conosco, e a Paola Ricarte vai entrar online conosco. Então, se você puder rodar, por favor, o mini documentário. Uma pequena enquete aqui. Alguém já assistiu esse mini documentário? Demais. Bom, então, para quem vai ser a primeira vez, espero que seja divertido. Acho que só está sem o áudio. Tá sem o áudio, se vocês puderem reiniciar e tentar puxar o áudio. Dados. Se, por um lado, nossos dados são usados para garantir a educação,
para a proteção de dados. É um projeto que ele iniciou em 2020, onde a associação começa a fazer capacitações conjuntas com as defensorias públicas. As defensorias públicas, elas têm... bom, eu não vou falar muito sobre as defensorias públicas, porque a gente tem aqui uma defensora, né? Mas só dizer que para nós foi muito importante essa aproximação com as defensorias públicas, não só porque a gente conseguiu acompanhar a defensoria no processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas porque as defensorias ela têm essa atribuição constitucional de cuidar do acesso à justiça da população mais vulnerável. Então, nessa primeira etapa do projeto, a gente trabalhou principalmente com defensoras e defensoras públicas, com servidores públicos, para fazer esse trabalho de pensar a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e também para fortalecer a instituição na garantia do direito frente a terceiros. Mas também foi muito importante porque os defensores e as defensoras o tempo todo tinham esse olhar da proteção de dados como uma questão de justiça, como uma questão importante para a população atendida, para os assistidos da defensoria. Não como um instrumento para o mercado, ou como um instrumento para você evitar problemas, mas como um instrumento que poderia contribuir com a construção de uma sociedade mais igualitária. Então, a gente também, na segunda etapa do projeto, que ela começa em final de 2022, a gente volta nosso olhar para a população. Mesmo que o Estado, quem é responsável pela garantia do direito, a gente considerou que seria muito importante conseguir fazer uma democratização da discussão sobre proteção de dados, como fazer que essa discussão chegasse às mais diversas camadas da sociedade. Para isso, obviamente, a gente teve que fazer um trabalho primeiro de entender o Brasil e o que significa tentar fazer um projeto numa sociedade que ela é estruturalmente desigual, que ela está atravessada por desigualdades de gênero, desigualdades de raça, né? Entender isso e colocar isso no primeiro, como fala, na linha de frente, digamos, né? Desse debate sobre proteção de dados. Então, para nós, o sujeito da proteção de dados, ele não é um sujeito universal. Ele é um sujeito que ele é atravessado pela raça, ele é atravessado pelo gênero, atravessado pela classe, pela sexualidade. E todos esses fatores, eles vão colocar diferentes formas de barreira para o exercício do direito. E a gente queria muito trazer isso de uma forma protagônica, não fazer um recorte racial, mas trazer a desigualdade de raça no primeiro plano desse debate. No marco disso, a gente começou a fazer também, a gente quis se preparar, né, para fazer isso. Então, a gente começou a estudar sobre justiça de dados, que é uma perspectiva acadêmica, uma perspectiva de pesquisa, que ela procura colocar uma noção de justiça social no centro do debate sobre dados pessoais e sobre tecnologia movida por dados. Então, segundo esse pensamento, essa linha de pensamento que é muito diversa, heterogênea, tem diversos autores, é muito relevante você ter uma noção de justiça sobre essas decisões. Mas para o Brasil, para o caso brasileiro, para o caso latino-americano em geral, falar de justiça é também falar de justiça racial e justiça de gênero. Então, a gente também aprofundou em uma literatura sobre raça, trazendo muitos autores brasileiros, como Lélia Gonçalves, como Sueli Carneiro, e também trazendo autores que são relevantes para essa discussão, autores como Achille Mbembe e a discussão de necropolítica, por exemplo, para a gente pensar o uso de tecnologia de reconhecimento facial na segurança pública, por exemplo. Então, como estamos aqui do tempo? Ótimo. Bom, então, bom, eu só vou fechar, dizer que tomara vocês gostem do documentário. Eu já tive a oportunidade de apresentar esse documentário um público muito diferente desse, né? Um público de movimentos sociais. Foi uma experiência muito interessante, porque me parece que as discussões sobre tecnologia e ativismo digital e tudo isso está muito restrito a um público que é muito homogêneo, um público que dialoga muito entre si, e foi um grande desafio tentar produzir uma narrativa sobre proteção de dados que tivesse
realmente utilidade para a população a população que tem mais chance de ter seu direito à proteção de dados vulnerado. Então, obrigada, gente. Obrigado, Joana. Eu acho que agora deu certo. E aí, só fazendo um jabá, tem um livro que foi editado pela associação, que inclusive foi coordenado pela Joana, pela Hannah Mesquita também, que fala sobre esse papel das defensorias na concretização desse direito fundamental, e vale muito a pena ler o pós-fácil desse livro, que é assinado pela Joana e pela Hannah, porque traz essa perspectiva justamente desse enquadramento da proteção de dados pessoais dentro desse guarda-chuva, debaixo desse guarda-chuva conceitual de justiça de dados, que é meio que um grande finale, né, dessa coletânea de artigos, conta inclusive com artigos de colegas do Internet Lab, sobre justiça de dados dentro do programa de Bolsa Família e outras questões relacionadas às transferências de renda e etc. Então, acho que agora deu certo, a gente vai dar o play no documentário. Fica mais vulnerável ainda. Permanecerá no topo dessa pirâmide social. É impossível falar em tratamento de dados se a gente tem uma tecnologia racista. Os dados são usados para garantir educação, auxílio emergencial ou saúde pública. Por outro, podem ser usados de modo abusivo e trazer graves problemas. Quando damos o número do CPF para ter descontos em uma compra, por exemplo, coisas bizarras podem acontecer. Esse dado, o número do seu CPF, pode ser vendido e as informações de todas as suas compras serem rastreadas por bancos, credores e até empregadores. Com isso, quem já está vulnerável fica mais vulnerável ainda. Sem acesso a crédito, financiamento de imóvel ou menos chance de conseguir um emprego. É como se estivéssemos vivendo uma seleção artificial promovida pelos dados. Quem sempre teve mais chance nessa sociedade permanecerá no topo dessa pirâmide social. É impossível falar em tratamento de dados se a gente tem uma tecnologia racista. Eu entendo que o tratamento de dados hoje, sem pensar nos danos que o vazamento de dados, com a utilização inadequada desses dados, o que isso pode trazer? Isso seria até criminoso. A gente poderia até estar falando agora em genocídio. Imagine o poder que as instituições públicas têm ao conseguirem agregar todos esses seus dados, como isso pode impactar a sua vida junto ao empregador, como isso pode impactar a vida do seu filho na escola, se há um vazamento de dados, que as pessoas sabem que você já passou pelo sistema prisional, que você tem uma série de ações, que você já foi
o réu. O problema é que essa informação vai ser feita lá pelo guarda da esquina, nas favelas, com todo o histórico que nós temos de abuso das forças de segurança. Justiça social na era dos dados. A maneira como a indústria e o governo se utilizam de nossos dados já interfere em nossas vidas de um jeito bastante concreto, para além do virtual. Porque seus dados são você. Quando você tem algumas finalidades que a lei permite, você pode sim usar os dados, mas não pode usar de qualquer jeito também não. Você tem uma série de regras para você usar os dados. Usar somente os dados necessários, não usar dados a mais, você evitar qualquer uso de dados que gere discriminação negativa. A Defensoria, em 2018, soube de uma ação que, na verdade, foi ajuizada pelo IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em face da Via 4, que é a concessionária que opera na linha amarela do metrô de São Paulo. Então, o que estava acontecendo? Ela instalou câmeras digitais nas portas, que são chamadas portas interativas, nas plataformas de todas as estações que estão na linha amarela de metrô. E essas câmeras conseguiam identificar se aquela pessoa que estava ali na plataforma era adulta, era criança, era uma pessoa mais velha, era mulher. E principalmente as emoções dessas pessoas, faciais, quando elas eram submetidas a publicidades. O IDEC já percebeu, primeiro, a concessionária tinha instalado essas câmeras sem que as pessoas soubessem. Então, as pessoas estavam sendo filmadas, estavam tendo suas emoções captadas, analisadas, ou seja, estava sendo feita uma pesquisa de opinião com essas pessoas, todas elas, sem que elas soubessem, sem que elas quisessem participar dessa pesquisa. Achar que proteção de dados é algo de menor importância é não entender como a sociedade hoje ela é muito pautada na captura e na negociação desses dados. O Estado da Bahia começou a implementar no Carnaval de Salvador o uso de reconhecimento facial. Me deparo aqui na Bahia com esse sistema quando eu começo a me debruçar sobre privacidade e proteção de dados. E entendendo também o meu local como cidadão negro nesse país. Neste episódio do Carnaval, essa câmera ela conseguiu identificar um cidadão que era foragido. Isso gera uma repercussão e o Estado começa a implementar esse sistema em uma outra cidade chamada Feira de Santana, também numa micareta de carnaval. Esse olhar criminoso do Estado, esse olhar racista do Estado é que está buscando a perpetuação do racismo e o encarceramento em massa. Infelizmente, a gente tem uma consequência muito penosa às pessoas, aos negros e negras, aos trans. Infelizmente, nós temos pessoas operando essas máquinas, elas podem trazer uma carga de preconceito. Nós tivemos uma pesquisa da Defensoria Pública, ela identificou que cerca de 80% de pessoas que sofriam reconhecimento equivocados eram pessoas da cor negra. Nós também tivemos uma pesquisa que foi colhida em 10 estados do Brasil e, novamente, esse percentual ele se assemelha.
O reconhecimento facial permite a identificação de determinado indivíduo pelos traços de seu rosto. Um programa de computador mede a distância entre nossa boca, nariz e olhos, e isso funciona como uma biometria, ou seja, uma forma da máquina identificar uma pessoa específica. Já o reconhecimento fotográfico leva à identificação de pessoas através de álbuns de suspeitos, encontrados em delegacias. É um procedimento feito por humanos, sem máquinas, diferente do reconhecimento facial. Ambos recursos são aplicados sem transparência sobre o processo, o que torna esses métodos mais uma fonte de injustiças. Quem é o elemento suspeito? O elemento suspeito nunca vai ser a branquitude. Porque a maioria das pessoas abordadas não tinham cometido infração nenhuma. Não foram presas em flagrante. E foi preciso ser feita uma pesquisa para se escancarar de que 8 a cada 10 pessoas presas em flagrante são negras. Então, o que esse dado está dizendo para a gente? Que é um racismo institucional das instituições da segurança pública. Eu promovi o mandado de segurança buscando a suspensão imediata do sistema até que o julgamento do processo final tivesse uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecendo que o Estado então, não tem nenhuma legislação para que esse sistema pudesse ser operacionalizado. E a gente busca também que esse sistema seja banido, seja na Bahia, seja no Brasil ou qualquer lugar do mundo. Esse banco de dados, o que ele faz, quem tem acesso e para qual a finalidade. Como é que a gente devolve dias de liberdade que foram suprimidos, certamente de uma pessoa inocente? Ninguém repara a perda da liberdade. Quando o rio que abastece todo um povoado seca, vão ter as primeiras pessoas que ficarão sem água em suas torneiras. Mas este problema, cedo ou tarde, afetará todo o povoado. Assim como os abusos nos tratamentos de nossos dados. Em pouco tempo, todos serão afetados. Em 2022, a proteção de dados pessoais se tornou um direito fundamental, expressamente previsto na Constituição Federal. Uma importante vitória para a defesa dos direitos humanos da cidadania. Desde 2018, temos também a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Porém, ainda é necessário lutarmos por uma legislação que estabeleça princípios e direitos para a proteção de dados na segurança pública e investigação criminal. Há um longo caminho pela frente para termos a chamada LGPD penal. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela também afeta aos direitos civis, né, as garantias civis, e de modo geral ela também regulamenta a proteção de dados, que hoje é um direito constitucional. Nós temos uma diferença entre o direito à privacidade clássica, que é aquela privacidade do sigilo, que é o sigilo telefônico, o sigilo bancário, o sigilo fiscal, a proteção do domicílio. Já a proteção de dados são outros dados pessoais que, eventualmente, eles têm que circular na sociedade. Tem uma proteção, porque eles não podem ser usados, obviamente, de qualquer jeito, mas eles podem ser usados com uma série de regras para que eles não prejudiquem os seus direitos fundamentais. A Lei Geral de Proteção de Dados trouxe esse desafio a todas as instituições de se adequarem e estabelecerem, né, dentro de projetos próprios, né, projetos internos de governança de dados, o tratamento de dados sensíveis. A Defensoria Pública tem um papel extremamente relevante no país, sobretudo em um país como o Brasil, que é marcado por imensas desigualdades.
Então, o papel da Defensoria Pública é absolutamente fundamental se quisermos viver numa sociedade democrática e republicana. É a Defensoria Pública que faz com que este indivíduo que está excluído possa ser um cidadão, ou seja, um ser de direitos. Nós não estamos falando de pessoas ricas com mestrado, doutorado. Não. Nós estamos falando de pessoas que, infelizmente, não estão num perfil socioeconômico confortável. São pessoas negras, periféricas, pessoas que moram em comunidades. É dessas pessoas que nós estamos falando. Quando saímos da escravidão, o Brasil não deu condição aos corpos negros, às mulheres negras, para que pudesse ter um desfecho melhor. Eu não posso ter uma proteção de dados voltada para proteger negócios, para proteger o capital. Isso está errado. Então, é preciso que se ouça, principalmente os donos e as donas desses dados, que são os principais prejudicados ou favorecidos dessas políticas. É preciso dizer que na sociedade existe um viés racista, machista e patriarcal que exclui uma imensa parcela da população de seus direitos. Isso estrutura a sociedade em que vivemos e a distribuição das riquezas, do poder político e também do acesso à justiça. Nossa luta é para que o uso e tratamento de dados pessoais não aprofunde ainda mais essas desigualdades. Não é nada normal que nossos dados sejam usados contra nós mesmos. E juntos podemos mudar isso. Legal. Bom, como a gente está com um tempinho um pouco justo, apertado, eu vou já passar a palavra para a Paola Ricarte, que está acompanhando a gente pelo Zoom. Queria só checar se está tudo certo. Sim, Maravilha. tudo bem. Obrigado, Paola. Eu vou também tomar aqui um pouco a falta de delicadeza para abreviar um pouco a mini-bio dos palestrantes e das palestrantes. A Paola é professora na Universidade de Del Rey, no México, também é afiliada ao Berkman Klein Center da Universidade de Harvard e tem uma longa pesquisa juntando a perspectiva feminista para desenvolvimentos de inteligência artificial e outras coisas, além de fundadora de um coletivo super importante. Paula, eu queria ouvir um pouquinho de você, porque olhando para essa sua biografia de pesquisa, muitos dos seus achados, das suas reflexões, têm a ver com uma perspectiva menos universalizante, universal, de como que a gente enquadra, produz teoria e também produz perspectiva crítica de como que a gente implementa, como que a gente desenvolve essas tecnologias. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais justamente isso. Quais são as particularidades de olhar para esses fenômenos de datificação de tecnologia desde uma perspectiva do sul global e recheado de várias intersecções de desigualdades estruturais que vai desde a perspectiva de raça a gênero? Bom dia, obrigada pelo convite. Desgraciadamente no hablo portugués, pero agradezco muchísimo la invitación y también la pregunta. Y quiero, en primer lugar, agradecer esta iniciativa del panel y del cine debate, del documental, porque justamente como lo mencionaba Joana al principio, creo que una de las tareas importantes que tenemos por delante, tanto la academia como las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones, es acercar estos temas a la población en general y que no se quede, como decía Joana, entre una pequeña discusión o diálogo entre un grupo cerrado de personas. Entonces,
justamente algo que hemos tratado de hacer desde las distintas iniciativas en las que participo es tratar de generar no solamente reflexión crítica en torno a estos temas, sino también pensar en formas posibles de intervención en función de los contextos locales en los cuales nos situamos. Entonces, yo creo que hay que comenzar por decir que es importante ver, digamos que en los últimos años ha emergido esta corriente o esta propuesta de los estudios críticos de los datos y de los algoritmos, después de haber pasado por un periodo demasiado tecno-optimista, y que justo como mencionabas, hay ahora una serie de propuestas que desde distintas áreas, lo mencionaban también al inicio del panel y un poco en el documental, que están asociadas a la reflexión crítica sobre los datos desde una perspectiva de la justicia. Y entonces creo que a pesar de que tenemos estas ideas globales sobre las tendencias sobre el capitalismo de vigilancia, el colonialismo de los datos, el colonialismo digital en general, o la justicia de datos, o el feminismo de datos, si no aterrizamos las experiencias de los sujetos frente a estas digamos, a estas macro tendencias globales, y no localizamos también las diferencias en función de las culturas y los contextos, nos estamos perdiendo también la oportunidad de entender cómo responder ante estas fuerzas. Entonces, yo creo que es muy importante que desde América Latina el análisis crítico de esta cultura algorítmica, de estas prácticas de dataficación, como bien lo muestra el documental, y por eso me encanta y lo celebro y lo felicito, muestre qué pasa con la experiencia de los sujetos en la vida cotidiana. Entonces, algo que nos queda claro es que hablar de que existe una vigilancia masiva o de que existe una dataficación masiva, de alguna manera nos desvía o nos distrae del hecho de que esa vigilancia masiva o esa dataficación tiene afectaciones particulares para cuerpos específicos y territorios específicos. Es decir, que a pesar de que existen a lo mejor cámaras de vigilancia, como bien lo muestran, ¿no? En el documental hay cámaras de vigilancia en las calles, hay cámaras de vigilancia en los lugares que ocupamos o que transitamos cotidianamente. Esa vigilancia masiva y ese seguimiento, ese monitoreo de los cuerpos es un seguimiento a unos cuerpos específicos, que son cuerpos precarizados, que son cuerpos racializados, que son cuerpos que pertenecen a comunidades, como mencionaron, disidencias sexogenéricas, personas periféricas. Entonces, la vigilancia, aunque esté omnipresente en nuestros contextos de vida, en la cotidianidad están dirigidas particularmente a personas específicas. Entonces, yo creo que es importante justamente que si estamos en América Latina y entendemos esta focalización de la vigilancia y la violación de los derechos humanos, dadas las condiciones asimétricas que vivimos en el continente, en la región en particular, y también los contextos de diversidad propios de la región, que hagamos mucho énfasis en que no porque tenemos una mediación algorítmica generalizada, los efectos van a ser iguales para todas las poblaciones. Entonces, yo pienso que parte de las iniciativas que son fantásticas de la región es justamente poner el foco en mostrar que estas experiencias cotidianas de las personas, como lo muestra el documental en el carnaval, ¿no? Es decir, cuando estamos bailando y quién baila en las calles, o cuando estamos usando el metro, quién se sube al metro, es decir, no son cuestiones casuales, es una forma institucionalizada, deliberada del seguimiento de los cuerpos precarizados, racializados, en condiciones o en contextos cotidianos. Entonces, algo que creo que es justamente maravilloso del documental es que nos muestra estas condiciones en las cuales los sujetos están expuestos y más vulnerables a la vigilancia y a la violación de sus datos
personales. Entonces, tal vez solamente para cerrar, insistir en que cuando hablamos del estudio crítico y también de las formas de intervenir socialmente para transformar el mundo social, para alcanzar la justicia en el contexto de una sociedad automatizada o dataficada, pensar que esa dataficación, todos esos procesos de dataficación, mediación algorítmica, automatización, están orientados a, en particular, a reproducir o a mantener el status quo de esas diferencias y de esas formas de control social que mantienen o que buscan mantener esas asimetrías, ¿no? Tanto sociales como de poder, ¿no? Entonces, nada, agradecer que se haya dado esta iniciativa y, por supuesto, invitar a que continuemos haciendo estos ejercicios, como decían, de sacar esta discusión, porque justamente las experiencias de las personas, de los sujetos, es lo que nos permite entender cómo estos procesos no son procesos casuales, ¿no? Nada, y eso. Muchísimas gracias. Muitas graças, Paula. Eu vou passar agora a palavra para o Juan de Brigard. Ele é coordenador de uma linha de pesquisa sobre autonomia e dignidade na Fundação Carisma, que é uma organização da sociedade civil colombiana. Então, super recomendo de vocês acompanharem o trabalho brilhante que vocês têm feito. E, Juan, dentro dessa linha de pesquisas, mas também outras que a Fundação Carisma tem feito, vocês têm tido um olhar muito forte, muito específico, focalizado para como que os processos de datificação têm, de certa maneira, destravado uma agenda de automatização de políticas públicas, então praticamente de uma reconfiguração do estado de bem-estar social. Então, dentro dessa agenda robusta que vocês têm de pesquisa, quais são os desafios metodológicos que vocês têm enfrentado e até mesmo de comunicar esses resultados, traduzir para aquela população que é mais afetada e que é empurrada a produzir dados sobre si mesmo e se tornar elegíveis para esses programas todos? Obrigado. Muchas gracias por la invitación. También espero que, como Paola, no tengan problema con que yo considere que la lengua oficial de CPDP es el portuñol y me pase de vuelta al español. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que la pregunta es una muy buena pregunta para hablar de esta investigación. Como tenemos poco tiempo, voy a hacer como un par de explicaciones al respecto de la investigación de la que voy a hablar y luego voy a hablar un poquito de la metodología, pero quisiera como contextualizar para que sepan pues de qué estoy hablando. Esta investigación de la que estaba hablando Bruno justamente es una investigación que se enmarca en una un poco más grande sobre el estado de bienestar en Colombia y la herramienta que se usa en general para focalizar recursos del Estado. Entonces hay como dos niveles de la investigación. Uno tiene que ver con la base de datos general, que se llama el CISBEN, que clasifica a todas las personas en grupos de vulnerabilidad o de pobreza dentro de Colombia. Y luego, sobre esa herramienta general, hay programas distintos, focalizados de manera diferente, que atienden necesidades particulares de poblaciones particulares. Entonces nosotros hemos hecho investigación en ambas cosas. En el CISBEN como programa general, y esa investigación es interesante en parte porque hay una parte del CISBEN que está automatizada. Si tiene o no tiene inteligencia artificial, pues es una cosa que podríamos discutir. A mí no me gusta mucho usar esa expresión, pero definitivamente sí hay una parte de sistemas de decisión automatizados. Y sobre eso se pone después una serie de programas que sí tienen una focalización específica. Y este trabajo del que me invitaron a hablar hoy, que a propósito fue desarrollado por 3 investigadores que no están aquí con nosotros, pero que merecen el crédito, son Laura Castro, Joan López y Juan Diego Castañeda. Ese trabajo se enfoca específicamente en un programa que es el de Familias en Acción. Y ese programa está enfocado en las madres cabeza de familia de Colombia, específicamente en mujeres, usualmente mujeres que no están acompañadas por un hombre, que tienen grupos familiares que dependen de ellas. Y el programa está focalizado en entregarles recursos para ellas con unos recursos económicos directamente, pero con unas condiciones. Por ejemplo, que los hijos estén matriculados en el colegio, que tengan un esquema completo de vacunación y hay una serie de exigencias que están ahí. Y el trabajo habla justamente de cómo esa datificación específica de las madres
produce unos sujetos ante el Estado que son más disciplinados que un sujeto, digamos, que está libre de esas exigencias por parte del Estado. Y nosotros identificamos en esa investigación unos, digamos, ejes transversales de lo que produce la datificación en estos sujetos, que son pues 4 muy claramente identificables. Nosotros los llamamos, permítanme encontrarlos, sobreexposición a la vigilancia, punitivismo, disciplinamiento y abstracción. No quisiera hablar ahorita como muy en detalle de cada uno porque pues es extensa la idea, pero creo que solamente los títulos ya podemos hacernos una idea. Y eso pues claramente resuena mucho con lo que el documental nos ha presentado hoy. Ahora, ya que presenté la investigación y espero haber hecho una abrebocas suficiente para que ustedes tengan curiosidad de leerla, voy a pasar a hablar un poquito de la metodología, que era la pregunta puntual. La metodología de esto, y aquí coincido muy claramente con lo que Paula nos ha dicho anteriormente, pues tiene como un carácter medio paradójico, porque hay una parte de la información que no conocemos y que es poco accesible. Por ejemplo, dentro del CISBEN en general, como hay un sistema de decisión automatizado, hay un principio de caja negra, que es el que conocemos de la inteligencia artificial, y también hay un uso de bases de datos que es muy difícil, al que es muy difícil acceder desde las organizaciones de sociedad civil. Pero digo que es un poquito paradójico porque también es muy explícito que la política pública está hecha con una focalización específica. Entonces, si uno mira simplemente la manera en que la política pública está formulada, uno ya ve que ahí hay unos sesgos particulares y un tipo de sujeto que está tratando de ser construido. Y eso no es información secreta, es información, digamos, abierta y entregada del Estado porque se concibe el problema como un problema que se resuelve a través de esa, digamos, de esa desigualdad fabricada en la atención focalizada. Lo que nosotros vemos como un problema de disciplinamiento, el Estado lo ve como un mecanismo de focalización que se considera efectivo, pero que en realidad si uno lo mira desde el otro lado, lo que acaba haciendo es pues discriminatorio, ¿cierto? Entonces ahí hay como un poquito esa tensión entre las cosas que están ocultas por los sistemas algorítmicos y por los datos que son difícilmente accesibles y el carácter explícito, digamos, de la política pública en términos de discriminación. Y digo que coincido mucho con lo que Paola dice, porque si esto se expresa de alguna manera, se expresa con mucha claridad en la experiencia de los sujetos, ¿cierto? Entonces, en esta primera investigación, en realidad, nosotros no hemos hecho todavía un trabajo de campo muy extenso, estamos mucho más enfocados en las herramientas de formulación de dicha política, pero yo creo que es nuestro trabajo como investigadores justamente trazar los puentes entre la experiencia de las personas, ¿cierto? Y la datificación como principio. Es decir, para las personas, la experiencia de discriminación se vive en el día a día y ellos lo experimentan de maneras muy distintas. La falta de acceso a los créditos, el hecho de que no estén formando parte de un programa o sí de otro, el hecho de que un sistema de reconocimiento facial falle con más frecuencia en la identificación de sus rostros. Pero para las personas va a ser muy difícil establecer la relación entre esa experiencia concreta del mundo y el proceso de datificación que llevó a ella. Y yo creo que justamente nuestra labor investigativa tiene que tender a trazar esos puentes y a descubrir cómo es que funcionan esos vínculos que atan pues, estos principios más abstractos con la experiencia más concreta. Y también digo esto en parte porque hablamos mucho de hacer más transparentes las herramientas, destapar las cajas negras de la inteligencia artificial, poder hacer auditorías técnicas, y yo creo que eso es un proyecto interesante e importante, y me parece que sí necesitamos más información técnica de cómo funcionan estas cosas, pero me parece que tenemos una herramienta muy grande en comprender la experiencia y que hay mucho que podemos hacer, incluso si el Estado decide no abrir las herramientas algorítmicas. Entonces no digo que dejemos esa pelea, creo que deberíamos seguir en eso, pero deberíamos también aprovechar los recursos que ya tenemos, que tienen que ver con la experiencia vivida de las personas. Y bueno, por último, tal vez vale la pena mencionar que una perspectiva amplia, digamos, dentro de todo este estudio tiene que ver con comprender la datificación como un proceso que reduce la autonomía. Digo esto porque tal vez es el marco, digo esto al final porque tal vez es el marco que más grande permite entender la discusión, me parece, y es que por lo menos en el caso de Colombia, uno de los paradigmas fundamentales de cómo está pensada esta política pública es que las ayudas del Estado se entregan, digamos,
de mala gana, diríamos coloquialmente, porque la intención del Estado con un proceso de datificación como este es tener una herramienta de sospecha sobre las personas que permita controlar el acceso que las personas vulnerables tienen a los sistemas. Y ese es un muy mal paradigma para formular política pública en general. Si hacemos crítica de estos sistemas, creo que parte de lo que deberíamos estar haciendo es garantizar con nuestras investigaciones que las personas que padecen, digamos, estas discriminaciones están más empoderadas en cómo el Estado entrega recursos para ellas. Y ese me parece que, que es un enfoque muy potente que nos permite entender mucho más cómo la datificación afecta desigualmente. Gracias. Muitas graças, Juan. Essa pesquisa é realmente incrível. Eu queria passar já imediatamente a palavra para Patrícia. Patrícia é titular da cadeira de defesa do consumidor na Defensoria Pública desde 2011 e recentemente se tornou defensora geral da Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro. E, Patrícia, a gente tem esse convênio já há 3 anos e uma das coisas que mais nos chamou a atenção é, digamos assim, uma espécie de bifurcação do tema de proteção de dados pessoais nas defensorias, tanto quase como se fosse algo para uma pauta muito importante da atividade fim da defensoria, né, de defender justamente grupos vulneráveis que são impactados por mais esse direito, por mais essa camada de direito, e também pela perspectiva de atividade meio, ou seja, porque a defensoria também é uma grande guardiã, custodiante de uma grande massa de dados. Então, dentro dessa perspectiva, como que você enxerga o tema da proteção de dados pessoais para as defensorias e para o sistema de justiça como um todo? Boa tarde a todas e todos, é um prazer estar aqui. É uma potência, né, Bruno, assim, que a gente tem. Eu sou defensora desde 1994, 30 anos de defensoria ano que vem era uma época que a gente não colhia dados, né, quando eu entrei. Hoje a gente produz, como esse anuário, dados muito importantes para a atividade meio e para a atividade... E a gente analisa tudo para a atividade fim. O que a gente fez? A gente se organizou internamente com a ajuda de vocês, do Data Privacy, e temos hoje um departamento de proteção de dados dentro da Defensoria para cuidar de toda a nossa adequação à atividade meio. Temos uma pessoa, que é a Lívia Correia, que é a nossa encarregada, e temos andado bem. Ano passado, tivemos uma auditoria do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, e fomos classificados como a segunda instituição em excelência na proteção de dados aqui no Rio de Janeiro. Ficamos somente atrás do Proderj. Isso, para nós, é uma vitória, porque o Rodrigo Pacheco, que apareceu no vídeo, que foi meu antecessor, ele teve a visão, né? Obviamente, a gente tem que se adequar, a lei apareceu e não tinha outra saída, mas a visão de dedicar uma atenção especial da gestão para a criação desse departamento, para a adequação da instituição. Não vou falar para vocês que é fácil, é muito difícil. Há pouquíssimo tempo atrás, em 2017, a gente começou a rodar um programa eletrônico de atendimento na Defensoria. Eu costumo dizer que a gente tinha um cartãozinho verde, onde a gente anotava, e aquilo ali era o nosso programa de atendimento, né? Hoje em dia, a gente tem o Sistema Verde, desenvolvido pela Fundação Coptec, da UFRJ, e ali a gente tem muitos dados e a gente produz o Verde em Dados, que é um patrimônio enorme. E com relação à atividade fim, a gente introduziu no NUDECOM, órgão do qual eu sou titular, um departamento de proteção de dados, que é o núcleo de defesa, dentro do núcleo de defesa do consumidor, justamente voltado à proteção de dados dos consumidores. Defesa do consumidor e proteção de dados andam ali de mãos dadas, né? Recentemente, nós ajuizamos uma ação civil pública em face de dois sites, justamente para impedi-los de divulgar dados sensíveis das pessoas, né?
como, por exemplo, a partir de uma demanda dos próprios colegas que atendem o seu João e Dona Maria nos órgãos de atuação. Uma colega falou assim, olha, um assistido me procurou para que eu processasse um determinado site, porque ele estava sendo contratado numa empresa e a empresa jogou o nome dele na rede e apareceu nesse site como se ele fosse réu de um processo criminal. E ele não foi contratado. E aí a gente começou a pesquisar no Verde em Dados, dos nossos dados, quantas ações individuais ou reclamações individuais, e a gente moveu uma ação coletiva em face de 2 sites, essas ações estão rolando, para a proteção coletiva desses consumidores. Eu estou fazendo um recorte da atividade fim da defesa do consumidor, mas o vídeo fez um recorte, um outro recorte do reconhecimento facial, do reconhecimento fotográfico. Porque a defensoria ela está na defesa dessas pessoas mais vulneráveis, né? E o processo penal no Brasil hoje, o inquérito policial, e no final da minha fala a gente vai colocar um QR Code para vocês terem acesso a um vídeo, que é a história do Paulo Alberto. O processo penal e inquérito policial no Brasil, ele tem uma cor. Vocês sabem qual é a cor desses 2 procedimentos? É a cor preta. E o reconhecimento facial que a gente conseguiu derrubar no STJ, hoje a tese da Defensoria da ilegalidade do reconhecimento facial, porque aqui no Rio de Janeiro, eu entendo que em outros estados da federação, você entra numa delegacia e te apresenta um álbum, não é um site de computador, não. É um álbum todo chechelento, com um monte de foto tirada das redes sociais, para perguntar quem roubou teu celular. E sabe qual é a cor das pessoas que estão nesse álbum? Preta. Então, o trabalho da Defensoria na proteção daquilo que a gente produz, da atividade de meio, na proteção dos mais vulneráveis que a gente defende, daquele seu João que não conseguiu o emprego porque erroneamente apareceu o nome dele num processo criminal que ele tinha sido absolvido. Absolvido. E também dos Paulos Albertos. Paulo Alberto é o personagem real desse vídeo, que responde a 60 e tantos processos criminais por reconhecimento facial ilegal. Estava preso há 2 anos. O caso do Paulo Alberto chegou até a Defensoria Pública pelo IDD, uma articulação nossa com a sociedade civil organizada. Nós trabalhamos no caso, a situação dele não está resolvida, mas na sexta-feira, 10 horas da noite, uma sexta-feira chuvosa como o dia de hoje, véspera do Dia das Mães, a gente conseguiu arrancar o Paulo Alberto de dentro de um presídio aqui do Rio de Janeiro, em razão de uma decisão num HC, protocolado no STJ, em que o ministro concedeu um efeito irradiante para todos os outros processos que o Paulo Alberto respondia por reconhecimento facial ilegal, até aqueles que ele estava condenado com trânsito em julgado, e determinou a soltura do Paulo Alberto. E a gente teve que arrancar o Paulo Alberto dentro daquele presídio numa sexta-feira, 10 horas da noite chuvosa. É disso que a gente está falando. Proteção de dados num país com essa desigualdade absurda que o Brasil tem, é faca no coração, sabe? Porque num país que você tem gente passando fome, gente presa por causa da cor da sua pele, a gente tem que pensar a proteção de dados de uma maneira revolucionária, radical, ousada, para que a gente possa chegar na defesa dessas pessoas que precisam de proteção e acolhimento. Muito obrigada.
Bom, a gente teve alguns problemas técnicos, eu não sei se tem alguém aqui da organização, se a gente tem alguns minutinhos para perguntas e respostas. Sim? Quanto mais tempo, Bruna? Só para eu... A gente tem crédito. Bom, enquanto a Bruna vai decidir ali, eu vou abrir aqui. A gente pode fazer por um bloco, né? De 1, 2, 3 questões. 5 minutinhos. Então, super breve, para quem quiser trazer algum comentário, alguma pergunta para as painelistas. Alguém? A gente não vai fazer os 5 minutos? Vai lá, Pedro. Olá, boa tarde para todo mundo, muito obrigado pela disposição. É uma pergunta um pouco direcionada assim para todo mundo, mas já que a gente está falando de proteção de dados, especialmente de população em situação de vulnerabilidade social, eu queria que vocês falassem um pouco também sobre o estado de bem-estar social e assim, o quanto de dados pessoais que são tratados pelo Estado e qual tipo de visão a gente tem que ter com relação a isso para proteger especialmente pessoas que precisem de acesso a benefícios sociais, enfim, até INSS e outras questões do tipo. Oi, boa tarde. Muito obrigada pela mesa e pela fala dos panelistas. A minha pergunta é direcionada a todos, né? E é com base as continuidades também que são produzidas, né? Em meio a essa amplificação das desigualdades sociais. Num painel mais cedo, a gente até falou sobre o Smart Sampa, que era um projeto que inicialmente tinha termos, né, como vadiagem no processo, e no processo de contratação, processo licitatório, e isso remonta, né, algo que já foi até pontuado pela Thaís Oliveira no Twitter, mas remonta ao Código Penal de 1891, em que foi tipificada a vadiagem, né? E como a Sueli Carneiro ressalta, isso representa é uma representação de como foi simbólica a abolição. Então, queria perguntar um pouco sobre essas continuidades. Obrigada. Com relação à sua pergunta, é impressionante como um país que a gente sabe, independe de prova, de que temos muitas pessoas pobres extremamente pobres, e com a quantidade de tecnologia que o Brasil já tem, porque não parece que é um país tão avançado tecnologicamente com essa desigualdade social, como um país como esse até hoje não fez uma busca ativa desses pobres com os dados que ele tem. Virar para esse pobre e falar assim, você tem direito a BPC, você tem direito a auxílio Bolsa Família, você tinha direito a um auxílio emergencial, vem aqui porque eu vou te proteger. Eu não consigo entender um Estado como o Brasil, que é tão avançado, mas que não utiliza esse avanço tecnológico para beneficiar aquelas pessoas que mais precisam. Então, assim, a gente precisa repensar o SUAS, a gente tem que repensar os CRAs nos municípios que fazem esses cadastros, o CAD único. Hoje de manhã eu tive uma reunião, a gente vai estar num projeto aqui de iniciativa do CNJ, mas ancorado aqui pelo TJ do Rio, com o executivo, várias instituições, para acolher pessoas de rua, né? Os pop rua, como a gente chama. A Defensoria faz isso, não é por mutirão, não é extraordinariamente, a gente faz isso todo dia no território e dentro dos gabinetes também. Porque não adianta você ficar encastelado dentro do gabinete, você tem que ter uma ouvidoria, você tem que ter uma ouvidoria externa, implementada. O meu ouvidor não é defensor, ele foi eleito pela sociedade civil e ele faz essa ponte com a sociedade. E aí você chega nessas pessoas que mais precisam e pode usar a tecnologia a favor da implementação de programas sociais. A assistência social no Brasil, ela tem muitos mecanismos, ela tem muitos braços, ela tem
muitos benefícios, só que esses benefícios não chegam nas pessoas que mais precisam deles, e a tecnologia poderia ser uma grande aliada para isso. Em vez da pessoa, porque a pessoa que precisa, ela se intimida, ela não vai num palácio, ela não vai num gabinete, a gente precisa pescar essas pessoas no território e falar para ele, ó, você tem direito a um benefício social. Porque essa é a política pública que existe. Ninguém está discutindo se é certo, se é errado, se vai dar o peixe, vai pescar o peixe para ele ou vai dar a vara para ele pescar. A discussão não é essa. Existem benefícios sociais porque a gente é um país pobre. Então, a gente tem que pegar essas pessoas e falar, toma aqui que é teu. Vai sobreviver. Né? Joana? Oi, sim, eu quero falar, mas eu vou falar um pouco sobre o caso venezuelano, né? A Venezuela é meu país de origem. Lá na Venezuela a gente tem grandes problemas na própria administração pública, ou seja, no próprio funcionamento da administração pública como um todo. É muito difícil na Venezuela você encontrar séries históricas, dados historicamente produzidos sobre raça e gênero, por exemplo. Venezuela começa a coletar dados sobre população indígena só nos anos 90 e sobre população negra só nos anos 2000. Então, a gente não tem séries históricas, por exemplo, para mostrar a desigualdade histórica e para falar, olha, a desigualdade ela recai mais sobre a população negra. Se uma coisa que o Brasil consegue fazer é um tipo de narrativa que a Venezuela não conseguiria fazer com dados. Isso para mostrar a importância do Estado coletar nossos dados pessoais. Né? Até para fazer reivindicações de políticas afirmativas, esse dado é indispensável e esse dado não existe. Mas, além disso, e aí, pensando no que a doutora Patrícia trouxe, na capacidade do Estado, que a gente sempre está questionando, de vigilância excessiva e de coleta e armazenamento dos dados, junto com isso, a gente também tem grandes deficiências no armazenamento da informação, em como a informação é coletada. Então, são estados, os estados latino-americanos em geral, mas eu vou falar especificamente do estado venezuelano, que eles não têm, ao mesmo tempo que eles têm aquela prática autoritária e aquela prática de vigilância sobre a cidadania, eles não têm o cuidado com os dados, de produção sistemática de dados que poderiam beneficiar a população. Isso por uma parte. E por outra, nós também vemos como os agentes do Estado, pensando, por exemplo, nos agentes de segurança pública, eles fazem um uso muito informal da tecnologia. Teve um caso que um dos pesquisadores, acho que o sobrenome dele é Edler, que ele fez uma pesquisa, já falando do Brasil, né? Ele fez uma pesquisa sobre o uso de aquelas câmeras de circuito fechado pelos órgãos de segurança pública. E aí todos nós falamos sobre a vigilância e tal, e isso é real e é verdadeiro, mas ele encontrou também um monte de práticas irregulares por parte da polícia, de fraude por parte da polícia direcionar as câmeras para observar as pessoas na praia, para fazer voyeurismo, né? Então, eu acho que é bem complexo pensar na capacidade do Estado de usar nossos dados para garantir, de fato, segurança pública e um estado de bem-estar social. Juan? Sí, gracias. Tal vez este es un lugar un poco extraño para decir lo que voy a decir, pero a mí me parece que la protección de datos tiene unos límites muy claros, o el enfoque de protección de datos tiene unos límites muy claros. Y estoy pensando que, tal vez sobre todo por la primera pregunta, que con mucha frecuencia ponemos mucho énfasis en la responsabilidad individual de proteger mis propios datos, cuando lo que yo veo como un común denominador en muchas de las cosas de las que hemos hablado hoy es que lo que hay es unos límites que faltan para cómo la política pública se formula. Entonces, yo siempre que pienso en esto, pienso por analogía en el reciclaje, ¿cierto? Y en ser eco-friendly y tener buenas prácticas de reciclaje. Claro, yo puedo asegurarme de botar mi botella plástica en el tacho que corresponde y asegurarme de reciclar las cosas que consumo en mi casa, pero si no hay una política pública que establezca con claridad que deberíamos dejar de usar tantos plásticos en la producción, no vamos a resolver nuestros problemas. Para mí, con la protección de datos sucede una cosa análoga, y es que
más que pedirle a los individuos que se hagan cargo de sus propios datos y que sean responsables con el uso de su tecnología, etcétera, aunque eso es importante y por supuesto que necesitamos autoridades que sean capaces de hacer eso bien, lo que deberíamos estar pidiendo es del otro lado que se formulen políticas públicas mejores que, por ejemplo, no permitan usar reconocimiento facial para perseguir población discriminatoriamente, ¿cierto? Eso es posible a través de los datos y se implementa a través de los datos, pero el problema de eso no es que las personas individuales no reclamaron cuando su dato fue usado en esa instancia, sino que como sociedad permitimos que hubiera ese problema en primer lugar. Y yo creo que eso lo vemos con mucha claridad en estos procesos de datificación que tienen un enfoque tan punitivo. Incluso en la alocación de recursos del Estado para los beneficios sociales, lo primero que hace el Estado cuando tiene datos y cuando tiene esa asimetría de poder que le confiere tener más datos, es inventarse una herramienta para castigar a la gente que quiere sacar ventaja. Y eso es mala política pública. Uno no debería defenderse de esa mala política pública solamente con protección de datos, sino exigiendo la formulación de mejor política pública. Yo personalmente pienso que el énfasis deveria estar mais puesto allá em geral. Perfeito. E acho, Pedro, tem conceito que você conhece muito bem, que é a ideia de ciclo de vida dos dados, que tem a ver com tudo isso, né? Entendendo a perspectiva de como que você pode gerar processo de anonimização e transformação em estatística, onde que você não apaga, né, todas essas assimetrias, mas você traz salvaguardas importantes, principalmente para quem é individualizado lá na ponta, quando vai ter algum tipo de assistência social pelo Estado. E acho que uma última observação que eu até estava comentando aqui com a Joana, depois que, enfim, eu vi algumas vezes o documentário, eu até voltei a ler um pouco Milton Santos, né? O Milton Santos fala da perspectiva de técnica, mas ele está ali também tratando com a perspectiva de tecnologia, né? Ele traz essa politização, né? Relembra da politização da tecnologia e de fato, assim, acho que o documentário ele mostra como que você tem novas periferias trazidas por esse processo de datificação, como que você tem as próprias desigualdades e novas coordenadas de desigualdades trazidas por essa técnica, por essa tecnologia, e que foi, sem dúvida, um dos maiores teóricos e cientistas brasileiros, e vale muito a pena porque continua super atemporal o que ele coloca lá atrás. Então, a gente encerra por aqui, antes que a coordenação e organização nos despeje. Valeu!